rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Dá uma hypada no vídeo, comenta, que é muito importante e você ajuda bastante aqui o nosso crescimento. Tá bom, meus amigos? Antes de qualquer coisa, comenta aí, cara. Sempre tô falando que eu tô lendo os comentários de vocês nos últimos vídeos. É muito importante ter vocês aqui, saber o que vocês estão achando dos conteúdos, né? Responder as perguntas aí de vocês. Então é muito legal e muito importante que vocês também, além de deixar o like, se inscrever, hypar o vídeo, você possa de alguma forma comentar, tá? Vou ler aqui alguns comentários, né, do vídeo anterior, que foi o vídeo que nós soltamos hoje, 8h30 da manhã, falando sobre a última chance do técnico Rogério Ceni, que vai ser nessa janela agora de transformar o futuro, né, do Bahia, melhorar o futuro do Bahia na temporada de 2026. Eu vou abraçar aqui o Alan Santos, obrigado, irmão, ele botou: Jonas, sua análise foi perfeita. O Luiz Sérgio, ele botou aqui no comentário do vídeo: Jonas, no seu comentário sobre a chegada do novo jogador foi falta de respeito da diretoria do Bahia. A diretoria, principalmente do treinador Ceni, em buscar jogadores no aeroporto, mostrar que o Bahia é um time grande. Eu não digo nem de buscar o jogador no aeroporto, isso não é função do treinador, tal, de Sérgio, mas pelo menos tu ligar pro cara, né? Porra, cara, seja bem-vindo, pô, obrigado, porra, tal, né? O cara simplesmente foi contratado há 6 meses atrás e não houve um contato sequer, uma mensagem, um oi com o Rogério Ceni. O Assis Carlos: bom dia, Jonas, sabe análise e olhar clínico você tem, hein? Que você tá falando que tem fundamento se o treinador quer ser maior que os jogadores. Olha os exemplos do Flamengo, que queria ser protagonista, acabou criando desconforto e tumultuou o ambiente lá, falando do Rogério Ceni na passagem dele sobre lá no Flamengo, né? Nosso amigo Carlos André botou: Jonas, você está certo, pura verdade. O Van, Rogério sempre mostrando resistência quando o jogador não foi indicado por ele, principalmente com jovens estrangeiros. É verdade, cara, ele não indicou o Ale Rovelis, tá? Ele não indicou o Ale Rovelis, ele deve estar feliz com os atacantes que tem lá no elenco, tá bom? Meus amigos, vamos falar sobre interesse, apuração que nós fizemos aqui, possível interesse da equipe do Bahia no ex-atacante do Vasco da Gama, de 25 anos, Gabriel Peck, cara. Vamos lá. O mercado do futebol aí continua muito aquecido, né, com o fim das competições europeias e a pausa em calendários nacionais, como no caso do brasileiro, por conta da Copa do Mundo, né? Com isso, as conversas envolvendo os clubes brasileiros começam a surgir, né? Segundo informações, tá? Eu busquei agora informações com representantes do jogador para tentar entender a que pé que está essa negociação. Só deixando muito claro aqui que o representante do jogador é a empresa do Carlos Leite. Então, assim, a gente tem uma aproximação com a empresa do Carlos Leite. Não vou ser hipócrita, não falei com o Carlos Leite, mas falei com a empresa que gerencia, com funcionários e representantes que representam a empresa do Carlos Leite. Tá? O Carlos Leite, ele é uma pessoa, mas ele é uma empresa, tá, gente? Ele é uma empresa. Então, não vai achando que você vai pegar o telefone. Eu tenho até o contato do Carlos Leite, mas ele é o chefe, né? Abaixo dele tem funcionários que representam essas questões, tá bom? Então, assim, a gente entrou em contato com pessoas da empresa Carlos Leite, que representa vários atletas no Brasil e no mundo, para tentar entender esse interesse do Bahia no PEC, tá? O meio atacante PEC, que defende agora o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O segundo, né, o Samuel Venâncio, ele também apurou que o Cruzeiro tem interesse em contratar o jogador. Samuel Venâncio, para quem não conhece, ele é um jornalista, influenciador que cobre preferencialmente o Cruzeiro, tá? Ele é revelado como possível joia para o futuro da base. O PEC passou por seleções de base, teve o início da trajetória marcado por altos e baixos na equipe vascaína. Em 2023, ele fez a melhor temporada com a camisa do Vasco, ao anotar 14 gols e 5 assistências. É um desempenho que levou aí uma transferência no valor de 49 milhões de reais à época para o Los Angeles Galaxy, tá? Já nos Estados Unidos, ele fez seu melhor ano na chegada ao clube. Em 2024, ele fez 21 gols e 19 assistências em 41 jogos. Foi assim, você vê a diferença, né? Ele estava no Vasco, jogando também, tendo minutagem. Aí chegou lá, olha os números dele explodindo. Porque a gente tem que entender que a MLS é um futebol mais aberto. A MLS é um futebol não tão pegado, né, mais tranquilo aí de se jogar, e consequentemente os números realmente eles saltam, né? E como o Gabriel Peck atua, cara? Atualmente com 25 anos, o Peck é canhoto e atua preferencialmente como ponta pelo lado direito de perna trocada, tá? Posição que não tem um titular nesse momento aí no elenco tricolor. Tem o Kike ali, que deve ser devolvido, né? Tem o Ademir, né? Uns jogadores que não conseguem de forma nenhuma se consolidar ali na posição. Então o Peck joga mais pelo lado esquerdo ali, enfim. Aliás, pelo lado direito, né, de perna ali trocada,
para tentar trazer por dentro, né? Ele sempre traz, ele finaliza muito bem. Eu acompanhei o Peck a base inteira aqui do Vasco da Gama. Na atual temporada, ele é titular absoluto lá no Los Angeles Galaxy. Ele tem 14 atuações como titular na Major League Soccer e 6 partidas pela Champions League lá da CONCACAF, tá, meus amigos? Então, surge aí essa possibilidade do Gabriel Peck voltar para o futebol brasileiro. Vou me aprofundar aqui mais rápido, né? 25 anos, ele tem dupla nacionalidade, brasileiro e português, atacante ele pela direita. Como eu disse anteriormente, ele é gerenciado pelo Carlos Leite, né? Ele tá no time do Los Angeles Galaxy desde 2024, tem contrato até 2028, tá? Ele tá valendo em torno aí entre 7 e 8 milhões de euros. Iniciou a carreira no Vasco da Gama, né? Surgiu lá no profissional, surgiu no sub-20 do Vasco da Gama em 18, né? Foi pro profissional em 19, ficou ali no Vasco entre 23 e 24, foi pro Los Angeles Galaxy, tá bom? Vendido aí por 9,3 milhões na época, tá? 9,3 milhões de euros e agora ele tá valendo aí na casa de 7 e 8 milhões. Eu vou botar aqui o desempenho dele pelos clubes, né? Tanto pelo Vasco quanto também pelo Los Angeles. No Vasco da Gama, no total, foram 178 jogos, com 26 gols e 14 assistências. Então, assim, e ele nunca foi um titular absoluto, tá? Foi um jogador importante, mas nunca foi um titular absoluto, vamos dizer assim. No Galaxy, ele já tem 101 jogos, 43 gols e 28 assistências. Números relevantes também. Números relevantes que, como eu disse anteriormente, foram muito alçados pela chegada dele. Deu uma queda, né, nas últimas temporadas, mas continua sendo titular. E é um jogador que, na minha concepção... Agora eu vou trazer minha análise sobre o jogador para vocês. E no final eu vou trazer minha apuração com representantes do atleta sobre a que pé que está essa negociação envolvendo esse atleta, tá? O Gabriel. Vamos lá. O Gabriel Peck, ele é um jogador muito bom, ágil, finaliza bem de fora da área, mas ele não é um jogador para ser protagonista. Sabe um jogador que ele me lembra muito? Pronto. A característica do Gabriel Peck, para mim, se você conhece, ele parece muito o Luiz Araújo do Flamengo, até fisicamente. Parece muito o Luiz Araújo. Joga pela direita, sempre trazendo para a perna esquerda para tentar o facão, a finalização. Joga desse jeito. É um cara veloz, é um cara brigador, mas nunca foi e não tem característica de ser protagonista. Jonas, vale o reforço para o Bahia? Vale o reforço. É sempre bom você oxigenar o elenco, né? A característica dele é muito parecida com a do Ademir, mas o Ademir é mais driblador, o Peck não é tão driblador. Enfim, é um jogador de lado de campo. Eu acho que não seja essa, ou não deveria ser essa, nesse momento, o principal foco do Bahia, né? O Bahia precisa de um 10, cara. Um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Para jogar ali pelos lados, tem um monte. Se juntar todo mundo não dá um, pode ser, mas tem um monte. Mas precisa de um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Mas surge essa possibilidade. Então, assim, a partir do momento que surgiu essa possibilidade, eu entrei em contato com o representante. Gente, aí tu vai falar assim, Jonas... Porra, tu tem contatos, né? Todo mundo tu tem contato. Cara, semana passada eu fiz 14 anos de jornalismo esportivo. Grande parte deles, nos últimos, 12, cobrindo o clube de regatas do Flamengo e seleção brasileira. Tu acha que meu telefone não tem contato? Tu acha que não tem contato? Porra, porque meu telefone tá aqui gravando. Porque eu ia mostrar alguns contatos que eu tenho aqui. José Boto, Jorge Jesus, e grande parte dos empresários de futebol eu tenho. Eu tenho o contato do Jorge Mendes, dos maiores empresários de futebol do mundo. Falo com todo mundo? Não. Todo mundo me responde? Claro que não. Mas a grande maioria, a gente tem um contato, tem uma sinalização, enfim, é assim que funciona. Então, a notícia chega, não estou desmentindo os amigos lá de Minas Gerais que trouxeram essa informação, porque agora vai aparecer um monte de atualização. É verdade, assim como é verdade também o interesse do Bahia no Evander. O Bahia tá de olho na MLS, então o Bahia, se tá de olho no Evander, o Bahia tá de olho sim no Gabriel Peck. Aí tem, não tá de olho no Evander porque tá nos Estados Unidos. Aí, ó, Gabriel Peck. Só que não há nesse momento, e aí apuração minha, nenhuma negociação em andamento. O nome dele está em uma lista juntamente onde está o Evander e outros atletas. Não existe nesse momento negociação em andamento entre Bahia e Gabriel Peck. Não existe uma proposta oficial. Não foi enviada uma proposta oficial. Não foi enviado valores. O que aconteceu, mais uma vez, é chato falar, mas existe uma consulta, assim como houve com o Evander, porque o primeiro passo para você iniciar uma negociação é você saber quais os passos que o jogador quer para a carreira dele. E aí você faz contato com o representante faz com o jogador. E aí, Peck, temos interesse do Cruzeiro, temos interesse do Bahia aqui. Você pretende? Porque ele tem contrato até 2028, ele pode continuar lá até 2028. Quer voltar para o futebol brasileiro? Posso iniciar uma negociação? Ou não vamos negociar uma negociação agora?
Então é isso, é nesse estágio que tá. Não houve proposta, não houve contato para salário, não houve tempo de contrato, nada. Houve uma consulta tanto do Bahia quanto do Cruzeiro aos representantes do jogador para saber quais são e quais serão os próximos passos do Gabriel Pec na carreira dele, jogador jovem de 25 anos, tá bom, meus amigos? Mas é verídico de que tanto o Cruzeiro quanto o Bahia, não tô aqui para validar ou não, mas trazer a minha apuração e a informação que eu tenho diretamente com representantes do jogador, de que houve sim uma consulta do Cruzeiro e houve sim uma consulta do Bahia, mas que nesse momento, são exatamente agora, vai dar aí quase 2 horas da tarde desse dia 4 de feriado, não houve nenhuma proposta oficial, apenas uma consulta das duas equipes, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado nesse mercado da bola, a gente vai te atualizar aqui com verdade, sem especulação. E aqui, meus amigos, eu não tô nessa de não procede, não procede, não ou sim. Aqui eu vou atrás da informação e se efetivamente eu tiver informações, eu vou trazer essa informação, mesmo que ela seja contrária à do amigo que trouxe, mas nesse aspecto do Gabriel Pec, sim, existe uma consulta não só do Cruzeiro quanto do Bahia para tentar repatriar o jogador, tá bom? Eu sou o Jonathan Stamber, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!